Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje vamos falar um pouco sobre o planeta Terra e a vida. A gente chegou a comentar um pouco em sala de aula sobre as condições necessárias para que exista vida em algum planeta, né? E fizemos um comparativo com outros planetas que vocês apresentaram em sala. Eu perguntava para vocês: tem como então existir vida nesse planeta? E vocês me respondiam se podia ou não, por quê. E com relação à Terra, eu também repeti essa pergunta para vocês: por que existe vida na Terra? Alguns me disseram que era por conta do ar, da luz solar, o solo e alguns falaram da questão da água também. Além disso, outros mencionaram a distância entre o Sol e a Terra. Essas características que vocês colocaram, elas são verdadeiras, são importantes e elas recebem um nome específico. Mas vamos entender então também o porquê essas questões são importantes. Bom, a distância entre o Sol e a Terra. Por que isso é importante para que haja vida aqui no nosso planeta? Bom, essa distância ela está relacionada com a temperatura que a gente sente aqui, que é uma temperatura mais amena. O que significa isso? Nem muito quente, nem muito fria. É uma temperatura adequada para a gente. Se o nosso planeta ele estivesse muito mais perto do Sol, provavelmente a temperatura seria muito mais alta. Agora, se ele estivesse lá bem afastado, provavelmente a temperatura seria mais baixa. E aí ia impossibilitar a vida, né? Nem muito quente, nem muito frio. É propício para a vida que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Então, a temperatura amena, tal qual nós conhecemos, ela é ideal para que exista esse tipo de vida que nós conhecemos. Além disso, essa temperatura, né, ela proporciona o quê? O estado em que a água se encontra, no caso líquido. Em temperaturas muito baixas, a água ela se encontra em forma de gelo, né? A gente consegue ingerir o gelo adequadamente. Outros seres vivos, talvez a gente consegue mastigar um gelo, né? Mas vamos colocar, por exemplo, uma bactéria, um, uma ameba, outras formas de vida conseguiriam? Ia ser mais complicado. E em temperaturas muito altas, a água está como? Em vapor gasoso, né? Ela se encontra em estado gasoso. E aí a gente também não consegue ingerir e utilizar ela. A gente precisa da água em estado líquido, que só é possível por conta da temperatura que a gente conhece. Bom, o ar. Eu comentei que o ar ele é uma mistura de diversos gases, tá? E um gás que está presente no ar, que é importantíssimo para a gente, para o nosso funcionamento do nosso organismo, é o oxigênio. Mas a gente também precisa de outros, porque nós estamos relacionados com outros seres vivos também, tá? E essa junção de todos esses gases que formam o ar fazem parte de uma camada do planeta Terra que nós chamamos de atmosfera. Observem que tem esse esfera no fim, tá? Que ele vai se repetir para as outras camadas. A água, ela forma também uma outra camada no planeta, os oceanos, os mares. Forma a camada chamada hidrosfera. Hidro lembra água, lembra o hidrogênio, que é uma das moléculas que compõem a água. Então, sempre que tiver algo como hidro na frente, lembra de água. Por exemplo, hidroginástica, uma ginástica na água. Então, essa é uma camada de água presente no planeta. E o solo, as rochas, o solo em si,
ele é uma outra camada também muito importante para a gente. Por quê? Para a gente, mas eu não preciso do solo para viver. Bom, a gente precisa, porque a gente se alimenta de seres vivos que dependem do solo, dos nutrientes que existem no solo também, que são as plantas. As plantas, elas fornecem matéria orgânica para outros seres vivos. Mas eu não gosto de verdura, eu só gosto de comer carne. Tudo bem. E a vaca come o quê? Come planta. Então nós dependemos direta ou indiretamente das plantas. Inclusive elas ajudam no processo de produção de oxigênio por meio da fotossíntese. Então ela contribui com a atmosfera. E essa camada de rocha, o solo, é chamada de litosfera. Aqui tem uma imagem para vocês do nosso planeta e eu puxei uma seta para demonstrar essas camadas. É uma camada mesmo, uma em cima da outra certinho? Não. São regiões, componentes. A atmosfera, sim, ela está sobrepondo todas as formas de vida, está em cima da hidrosfera e da litosfera. Agora a litosfera, ela tem partes que não está ocupando e a hidrosfera também. Quando a gente considera a soma dessas regiões, dessas camadas da hidrosfera, litosfera, atmosfera, e a gente soma com todos os seres vivos que estão se relacionando com essas regiões, nós denominamos biosfera. É tudo isso junto e misturado, se relacionando. E bio significa vida. Então é a condição física, que é a água, o ar, o solo, mais a vida, que são os seres vivos, nós, formam a biosfera. E agora, relembrando com vocês os movimentos que o nosso planeta realiza. Rotação. Rotação é quando o planeta Terra ele gira em torno de si mesmo, de um eixo. Aqui vocês podem ver um sublinhado, uma linha com tracejados cortando aí o meio. Mas não tá retinho, tá torto. Lembra que eu falei? A Terra ela se encontra levemente inclinada. Ela gira dessa forma. Tem planetas que eles giram quase deitados. Então, qual a importância deste movimento para a gente? Quando a Terra ela gira, uma face ela vai estar voltada para o Sol, então vai receber diretamente os raios solares, e nesse caso vai ser dia. E o lado oposto, que não está voltado para o Sol, vai ser a noite, não vai receber os raios solares diretamente. Vai receber como? Vai receber a partir dos reflexos da Lua. Lembra que é um astro iluminado, reflete a luz solar. Sobre essas questões que eu falei, tem atividade para vocês fazerem no livro grande, páginas 24 e 25. É uma atividade prática bacana para vocês fazerem aí nesse momento de quarentena. Não precisa usar exatamente esses materiais, dá para substituir. Usem a imaginação de vocês, tá? E respondam as 3 questões sobre o que vocês observaram. O próximo movimento que a Terra realiza é a translação, que é quando ela gira em torno do Sol, que é a estrela mais próxima da gente, né? O nosso sistema solar que forma, então, o Sol, os planetas, enfim. Esse movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, somado com o eixo, não o eixo de rotação, a posição que a Terra se encontra levemente inclinada, vai proporcionar a existência das estações do ano que nós conhecemos. Quais são as estações? Primavera, verão, outono, inverno. E aqui tem um esquema para vocês. Observem que aqui tem 4 situações.
quando a Terra ela está representada aqui 4 vezes, tá? Mas é para mostrar, na verdade, que ela está girando. Quando ela se encontra aqui no meio da tela, mais próximo do Sol, o lado voltado para o Sol é a primavera, o outro que não está voltado para o Sol é o outono, e ali embaixo é o outono e o outro lado inverso é a primavera. Porque, observem, o nosso planeta é um globo, ele é uma esfera, tá? Então, um lado está iluminado pelo Sol, o outro não. O outro vai estar mais afastado. E isso por conta também do eixo de inclinação. Então, o hemisfério norte vai ser o oposto do sul, o leste o oposto do oeste, enfim. Aqui nós temos então esse eixo na vertical, que está o início da primavera, e embaixo o início do outono, e o eixo na horizontal, tá? Que é o deitado, em que nós podemos observar que o planeta Terra ele se encontra mais afastado do Sol. Então ele não dá uma volta assim como um círculo perfeito, em que cada ponto que ele se encontra está à mesma distância do Sol. Não, tem parte de regiões da órbita, né, que a Terra realiza, que o planeta ele se encontra mais próximo do Sol. E tem regiões desse movimento, desse caminho que a Terra faz, que ela se encontra mais afastada. E aí é quando nós passamos pelo verão ou o inverno, tá? Por fim, gostaria de falar para vocês novamente sobre a influência da Lua. A Lua é o nosso satélite natural e ela influencia muito, muito algumas questões aqui da Terra. Ah, mas e o Sol? O Sol é maior, sim, o Sol realmente é muito maior, só que ele está muito mais longe. Então, como a Lua está mais perto, ela tem uma influência maior no que? Nas marés, como eu já falei, tá? Aqui vocês têm um esquema para observarem. Aqui está o planeta Terra e tem uma região azul. O que seria esse azul? O fluxo, né, o fluxo não, né, tá representando o oceano, a água presente no nosso planeta. E ela tá meio para fora, observem, ela tá na horizontal, ela se encontra mais longe do planeta Terra e na horizontal mais próxima. O que isso significa, gente? Olha só. Aqui nesse primeiro desenho, a Lua tá na mesma direção que o Sol. Lembra que eu falei que um corpo, ele exerce atração, que é a gravidade. Quanto maior, maior a atração. E a distância também está relacionada, né? Então, a gravidade, a atração gravitacional do Sol mais a atração gravitacional da Lua gera essa mudança na maré. Então, aqui na horizontal, a maré ela está alta e na vertical ela se encontra como uma maré baixa. Não tem essa atração forte como nós vemos na horizontal. Agora, tá lá, a Lua tá girando ao redor da Terra, nós estamos girando ao redor do Sol, ao redor de nós mesmos. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a Lua ela gira, ela tem uma hora que ela sai da linha do Sol, ela vai ficar num outro ponto, que aqui está representado como a vertical, de pé. Aí a atração gravitacional da Lua é maior do que a atração do Sol. Então, o que vocês conseguem ver aqui? Que a maré alta, agora ela está relacionada com a Lua, nessa posição, e a maré baixa com relação ao Sol. Isso foi observado há muito tempo, no início da história da humanidade. Isso é muito legal, tá? Porque isso influenciou também a agricultura. Quando a amarela tá alta, o que isso significa? Quando a gente observa, por exemplo, uma praia, a água, quando ela tá numa maré alta, ela atinge uma distância bem maior, mais próxima da gente. Quando a maré tá baixa,
tá mais afastado, a gente tem que andar mais tempo na areia até chegar ao mar. E a próxima imagem é uma outra representação, e a maré alta, ela pode ser chamada de maré viva também, e a maré baixa pode ser chamada também de maré morta. Então aqui na parte de cima a gente pode ver que a maré morta, ela está relacionada com a linha do Sol, onde o Sol está, enquanto que a protuberância, ou seja, o pico da maré, tá voltada para a Lua. Aí a Lua ela gira, estamos na imagem agora de baixo, e agora a Lua tá aonde? Na linha do Sol. É onde a maré viva então tá coincidindo então com a linha com relação ao Sol, tá? Agora, outras atividades para vocês fazerem também no livro grande. Gostaria que vocês respirassem fundo, tá? E mão na massa, da página 28 até a 35, para a gente finalizar esse capítulo, tá? Ai, mas são muitas páginas. Gente, são 12 exercícios. Vocês conseguem, alguns já devem até ter feito, porque vocês são nota 10, nota 1000, vocês são muito empenhados. E rapidinho vocês terminam, tá bom? Até a próxima, gente!